Boa noite a todos, a todas. Primeiro agradecer ao conjunto de entidades que proporcionam esse encontro e agradecer o prazer de estar aqui com vocês na abertura dessa atividade, né? Falar sobre a relação entre trabalho, saúde e aposentatividade, como foi definido pela Bartira, a busca de manter a atividade, combinar a atividade no período da aposentadoria, nos remete primeiro a pensar por que isso foi descrito em 3 momentos, né? Trabalho, saúde e a vida após a aposentadoria. A vida após o trabalho. Isso nos remete a pensar da tensa relação, nem sempre tranquila relação, que se estabelece entre vida e trabalho, não é? Os gregos, por exemplo, os antigos gregos resolviam isso de maneira bem simples, separando trabalho, que eles consideravam vinculado à esfera da vida, daquilo que eles chamavam de vida plena, diferenciando o que seria a vida plena da vida. Vida essa que se restringiria àquelas questões que os antigos gregos chamariam de vida animal, né? Comer, beber, ter um teto sobre sua cabeça, ter que vestir. Isso seria próprio da vida, mas não propriamente da vida plena. Os velhos gregos resolveram de que maneira? Com a escravidão, não é? Então, condenando parte da sociedade ao trabalho, àquele trabalho de produzir os elementos necessários à vida, os gregos podiam fruir da vida plena, da vida propriamente humana, né? Filosofar, fazer arte, né? Buscar a estética, a guerra, a política, coisas propriamente humanas. Qualquer animal procria, se alimenta, se protege da intempérie, come, bebe, mas a última vez que vimos um bom livro de poesias escrito por um golfinho é raro, né? Quer dizer, existe algo propriamente humano. Os velhos gregos achavam essa uma contradição, um paradoxo insolúvel, né? Imagine chegar para um Aristóteles e dizer o seguinte: olha, então, tudo bem, você vai filosofar, mas você também vai trabalhar, filia-se a, né, a Associação dos Professores do Liceu, né? Fazer uma grevezinha. Aristóteles consideraria isso uma ofensa, isso é coisa daqueles que trabalham, né? A filosofia está acima disso. O que há de propriamente humano não é trabalho. O trabalho ocupa as pessoas de tal forma que impede essas dimensões, não é? Trabalhar, transformar a natureza, buscando produzir os elementos que são necessários à vida, transformar a natureza produzindo objetos, produtos que satisfaçam necessidades, ou através de sua atividade produzir um efeito útil que satisfaça uma necessidade. O conjunto dessas atividades humanas que constitui o trabalho só vai ser resgatado como fundamento da própria existência na construção do chamado projeto da modernidade, né? É só na medida em que a crise do modo de produção feudal, que em outro patamar representava a mesma dimensão valorativa do trabalho, ou seja, na clara e estamental divisão entre servos, esses que trabalham, e nobres, aqueles que usufruem, né? Relembrando mais uma vez Aristóteles dizia: vida é consumo, vida não é trabalho, né? E tem uma certa razão, né? Se você pega uma pessoa com fome e fala: você está com fome? Isso aqui é uma enxada. Ela vai trabalhar naquela enxada, vai ficar com mais fome, né? O problema é que o trabalho é que produz os meios para a saciação das necessidades. E isso, na ordem feudal, está destinado aos servos. A nobreza vai viver do fruir dessa riqueza, do fruir das condições criadas por aqueles que trabalham. É da crise da ordem feudal,
da emergência de um padrão civilizatório que o trabalho alcança e é trazido para o centro da discussão como um fundamento, e um fundamento valorativo, né? Valorado positivamente. Mas é evidente que dentro da construção do projeto de modernidade, da crise do feudalismo e da emergência da ordem burguesa, isso só pode alcançar uma dimensão que tem um fôlego, um limite. Em Locke, por exemplo, em John Locke, quando ele vai resgatar no seu segundo tratado de governo a categoria de propriedade, ele começa por dizer que todos são proprietários, ainda aqueles que nada têm, pois são proprietários de si mesmos. Sendo proprietários de si mesmos, eles têm direito à vida, têm direito a manter a si mesmos, e por isso se apropriar de elementos da natureza. Como são proprietários de si mesmos e têm direito à vida e, portanto, da apropriação de elementos da natureza, através do trabalho, ele tem direito aos produtos que, por meio dessa ação, se transformam em instrumentos, em objetos desse trabalho, né? Pois nada mais são do que o direito de si mesmo aplicado à natureza, que gera um instrumento. Portanto, Locke, no período de ascensão revolucionária da burguesia, vai afirmar o trabalho como fundamento da riqueza, o trabalho como fundamento da propriedade, no que será seguido por toda a tradição da economia política clássica, né, com destaque, entre eles, para Adam Smith. No entanto, essa tradição e essa recuperação do trabalho para o centro da sociabilidade, dentro desse projeto, dessa ação societária que a burguesia iniciava na transição entre os séculos XVI e século XVIII, só pode dar um limite constrangido desse trabalho. O próprio Locke, né, vai continuar o seu raciocínio dizendo que assim como você é proprietário de si mesmo, é proprietário dos elementos da natureza, dos instrumentos, produtos do seu trabalho, você pode vender esses produtos por troca de dinheiro e acumulá-lo. O dinheiro sai como uma salvação para a teoria da propriedade e do trabalho em Locke, né? Porque permite a ele que o acúmulo da riqueza abstrata do dinheiro não impeça a apropriação de um bem que, uma vez apropriado por um, pudesse fazer falta a outro. Essa abstração da riqueza do dinheiro já anuncia que essa ordem que aí surgia tinha um limite intransponível para assumir as verdadeiras dimensões do trabalho, né? Isso só pode vir exatamente do momento onde, dentro desse projeto de modernidade que se constrói a partir da crise do feudalismo, entra em cena a classe trabalhadora, entra em cena o proletariado, a partir de 1848. Né? É a partir dessas mudanças profundas que os trabalhadores afirmam a sua centralidade, né? Como aquela classe que produz a riqueza material e que está na base de toda a riqueza. A economia política clássica só pode chegar à noção teórica de que o fundamento do valor é o trabalho, mas não pode jamais completar a conclusão necessária disso, atribuindo a existência daquele que trabalha como fundamento da própria sociedade. É no pensamento de Marx que o trabalho atinge essa dimensão que posteriormente Lukács chamaria de ontológica, né? Do trabalho como uma categoria fundante. O trabalho como mediação entre o ser humano e a natureza para produzir o necessário à vida. Esse, como dizia Marx, na ideologia alemã, é o primeiro fundamento da existência. E o primeiro ato histórico é quando os seres humanos, a partir desse fundamento, produzem os meios que garantem essa existência. Portanto, o trabalho, a partir dessa visão, vai para aquele espaço, a partir da visão de Marx, e a partir da afirmação de Lukács, recuperando isso, naquilo que chamamos de categoria fundante. Essa concepção do trabalho como categoria fundante pode nos gerar uma distorção de percepção, e que ela é importante. Ora, se o trabalho é uma categoria fundante, se o trabalho é essa relação fundamental entre o ser humano e a natureza para produzir o que é necessário para a sua existência, e como nós sabemos, esse não é um ato individual do trabalhador isolado com a natureza, mas é um ato que, através das relações entre os seres humanos, é que se produz o necessário à existência.
E, portanto, um ato que funda o ser humano como um ser humano e também o funda como um ser social. Ora, se essa é a natureza mais profunda e determinante do trabalho, como que o trabalho se converteria, no curso desse processo, em algo tão penoso, em algo tão duro para aquele que trabalha, que ele não vê a hora de se livrar do trabalho? Um trabalho em que o trabalhador é obrigado a se submeter a condições que, ao invés de humanizá-lo, o desumaniza. Nas significativas palavras de Marx nos manuscritos de 1844, um processo pelo qual o trabalhador, ao realizar o trabalho, simultaneamente se desrealiza como pessoa. Não é? Um trabalho imposto, um trabalho forçado, um trabalho que gera a clara impressão de que eu só vivo quando não no trabalho, porque submetido à condição do trabalho eu não vivo. Um trabalho imposto, um trabalho estranho ao ser humano. Algo se passou. Por que o trabalho se converteu dessa atividade que é a protoforma da própria existência humana, do trabalho que é a própria condição do ser social, para algo que nega e reverte a própria humanidade daquele que trabalha, o submetendo a condições em que ele se desrealiza? Algo aconteceu nessa negação do trabalho. Nós sabemos que esse é um debate muito profundo, né, nos fundamentos filosóficos e da teoria social. Hegel, por exemplo, como vocês sabem, vai atribuir isso à própria natureza do trabalho. O trabalho, ao produzir coisas, ao se objetivar, né, a intenção interna subjetiva, ao se exteriorizar, se objetivar numa coisa, se torna fora daquele que o criou, né? Se objetiva, pode se distanciar, e por isso o ser particular que se enfrenta com as diferentes manifestações da obra da humanidade pode não se reconhecer nela, produzindo aí um estranhamento, ou como os franceses chamariam, uma alienação. Tá. É significativo essa divergência no campo da teoria social entre essa concepção de trabalho e de alienação entre Hegel e Marx. Porque Marx vai dizer não. O que se produz na atividade do trabalho é uma objetivação, uma exteriorização, mas não necessariamente aquilo que se produz, se distancia, se objetiva, se externa, pode voltar àquele que trabalha como uma força estranha, que o controla ao invés dele controlar. Isso não está diretamente ligado à atividade do trabalho em si. Né? Isso está diretamente ligado a um tipo particular de trabalho. Há uma forma particular, histórica, concreta de trabalho. Uma forma particular, histórica, concreta de trabalho, que fará com que o trabalho se produza no seu inverso. Se negue o seu potencial e a sua condição de humanização. Né? Para Marx isso está bastante claro. Quais são as condições históricas, sociais, culturais que, uma vez dadas, podem produzir essa tamanha inversão no trabalho?